As luzes do quartel-general permaneciam acesas muito depois da meia-noite. Sobre enormes mesas de madeira, mapas cobriam quase todas as paredes. Linhas vermelhas e azuis cruzavam continentes inteiros, enquanto pequenas bandeiras marcavam divisões e frentes de batalha que pareciam organizadas e previsíveis. O cheiro de fumaça de cigarro misturava-se ao da tinta fresca dos relatórios. Telefones tocavam sem descanso enquanto mensageiros atravessavam corredores em silêncio. Mas havia algo diferente naquele inverno. Os homens já não discutiam apenas como vencer a guerra, mas se ainda era possível salvá-la. Durante anos, a máquina militar alemã fora admirada pela eficiência. Oficiais eram treinados para a iniciativa e para adaptar-se ao inesperado. Na Polônia, na França e nos Balcãs, generais experientes combinaram velocidade e coordenação, tomando decisões diretamente no campo de batalha. Entretanto, à medida que as vitórias se acumulavam, outra transformação acontecia em Berlim. Adolf Hitler passava a acreditar que era o maior estrategista. No início, o alto comando possuía espaço para debates. Marechais discutiam alternativas e generais apresentavam avaliações técnicas com diálogo. Esse equilíbrio desapareceu. Cada vitória fortalecia a convicção de Hitler de que sua intuição era superior ao conhecimento de profissionais experientes. Quando suas apostas davam certo, era genialidade. Quando davam errado, culpava a falta de determinação ou a fraqueza dos comandantes. Pouco a pouco, as reuniões transformaram-se em monólogos. Os mapas continuavam os mesmos, mas as vozes dos generais tornaram-se cautelosas. O medo começou a ocupar a cadeira da estratégia. Relatórios otimistas eram mais seguros do que diagnósticos honestos sobre a realidade do fronte. Milhares de quilômetros a leste, o inverno russo transformava estradas em rios de lama. Caminhões e tanques permaneciam imóveis por falta de combustível. Homens enrolavam jornais nas botas para suportar o frio. Foi nesse contraste que comandantes perceberam que as ordens de Berlim eram irreais. Erich von Manstein analisava operações com frieza matemática. Para ele, insistir em posições indefensáveis era um desperdício inútil de vidas. Mas Hitler proibia recos. Cada metro deveria ser mantido a qualquer custo, mesmo quando esse custo era um exército inteiro. Em 1943, as reuniões tornaram-se tensas. Silêncios longos eram interrompidos apenas pela voz do Führer, falando sobre divisões que nunca visitara. Surgiu então um comportamento novo: o atraso deliberado. Comandantes pediam confirmações adicionais e alegavam dificuldades de comunicação para ganhar tempo. Essas horas salvavam vidas. Ordens de manter posição tornavam-se retiradas limitadas. Oficialmente, ninguém desobedecia, mas a realidade era diferente. Hitler percebia quando algo não acontecia conforme determinado. Suas reações eram explosivas, com gritos ecoando pelos corredores da Wilhelmstraße. Cada explosão diminuía a confiança do alto comando. Os generais compreenderam que, se a persuasão falhava, restava agir antes que ele impedisse. Era uma guerra dentro da própria estrutura de comando. Papel, tinta e tempo eram as armas contra ordens que ameaçavam a sobrevivência do exército. Enquanto o exército vermelho avançava no leste e bombardeios destruíam cidades no oeste, a insistência de Hitler tornava-se uma ameaça direta. Sem manifestos, alguns oficiais escolheram outro caminho, acreditando que obedecer significava destruir aquilo que juraram defender. A madrugada envolvia as florestas da Prússia Oriental, com uma névoa espessa. No interior da Wilhelmstraße, o tempo parecia seguir regras próprias. O mundo desmoronava do lado de fora. Mas, atrás das paredes de concreto, o relógio continuava marcando reuniões intermináveis e mapas atualizados. Ali vivia um homem que acreditava ser capaz de controlar uma guerra continental apenas pela força da própria vontade. Era ali que a distância entre a realidade e a convicção começava a se transformar em tragédia. Oficiais chegavam carregando relatórios de todas as frentes. Cada documento trazia números inquietantes: perdas elevadas, falta de combustível e divisões reduzidas a uma fração de sua força original. Mas antes de entrarem na sala de conferências, muitos daqueles relatórios eram reescritos para evitar a explosão de ira do Führer. Hitler já não procurava informações, mas confirmações. Queria ouvir que sua estratégia estava correta
e que novas armas mudariam tudo. Os homens à sua frente sabiam que aquelas respostas eram falsas. Ainda assim, o silêncio tornara-se uma forma de sobrevivência. Entre todos os comandantes, poucos compreendiam a situação como Heinz Guderian, o arquiteto da guerra blindada moderna. Guderian não escondia sua opinião. Durante a campanha de Moscou, já havia entrado em choque com Hitler, ao defender uma retirada organizada. A resposta foi o afastamento. A mensagem era clara. Discordar publicamente do Führer tinha consequências graves no alto comando. Quando voltou em 1943, encontrou uma Alemanha diferente. O entusiasmo desaparecera e as fábricas não compensavam as perdas humanas. Nas reuniões, Guderian insistia que exércitos cercados precisavam recuar. Hitler recusava, acreditando que qualquer retirada abriria espaço para o colapso. Se antes alguns oficiais tentavam convencer Hitler, agora compreendiam que isso era impossível. Passaram a desenvolver uma linguagem própria. Uma retirada passava a ser chamada de ajuste temporário de posição. Cada palavra era escolhida para evitar o confronto direto. Na frente oriental, Erich von Manstein enfrentava dilemas semelhantes. Hitler enxergava qualquer recuo como sinal de fraqueza moral. Quando Manstein solicitava autorização para reposicionar tropas, recebia a mesma resposta: permaneçam onde estão. Essa frase tornou-se um pesadelo. Alguns começaram a agir por conta própria. Divisões inteiras iniciavam deslocamentos durante a noite, antes que a autorização oficial chegasse. O atentado de 20 de julho de 1944 destruiu os últimos vestígios de confiança. Execuções e perseguições transformaram o ambiente militar. Depois de julho de 1944, poucos acreditavam na vitória. A pergunta era: quantos ainda morreriam antes que alguém aceitasse a realidade? Nas semanas finais, cidades eram defendidas até o último homem. Unidades reduzidas eram tratadas nos mapas como se estivessem completas. Os comandantes olhavam para os documentos e depois para seus homens famintos. A obediência absoluta passara a servir apenas a ilusão. Em um gesto final de humanidade, oficiais passaram a tomar pequenas decisões invisíveis para salvar batalhões inteiros. Era uma desobediência silenciosa, o último gesto genuinamente militar antes do fim. O colapso do comando era a única forma de preservar o que restava dos homens. O inverno de 1944 parecia mais pesado do que todos os anteriores. Não apenas pela neve que cobria estradas, florestas e cidades destruídas, mas pelo peso invisível que recaía sobre homens obrigados a lutar por uma guerra que, no íntimo, muitos já sabiam estar perdida. O som dos motores alemães, que anos antes atravessava a Europa como um trovão anunciando conquistas, agora era interrompido por longos silêncios. Faltava combustível, faltavam peças de reposição, faltavam pilotos experientes, faltavam homens. O que nunca faltava eram ordens. Em Berlim, Hitler continuava acreditando que a solução para cada derrota era exigir mais determinação. Quanto mais a situação se deteriorava, mais rígidas se tornavam suas instruções. Para ele, não era a estratégia que havia falhado, eram os comandantes que haviam perdido a vontade de vencer. Essa convicção tornava qualquer conversa praticamente impossível. Os generais já não discutiam como convencer Hitler, discutiam como reduzir os danos provocados por suas decisões. Em diversos setores da frente oriental, os relatórios enviados ao alto comando passaram a conter uma característica curiosa. As informações eram verdadeiras, mas incompletas. Um comandante informava que havia mantido a posição, mas omitia que, durante a noite, retirara discretamente 2 batalhões para uma linha mais defensável. Não eram mentiras no sentido estrito, eram verdades cuidadosamente moldadas para impedir que uma nova ordem absurda anulasse decisões que haviam salvado centenas de vidas. A guerra passara a ser travada em 2 níveis. No campo de batalha, contra os aliados, nos gabinetes, contra a inflexibilidade do próprio Comando Supremo. Esse conflito interno tornou-se ainda mais evidente durante as ofensivas soviéticas. Tanques T-34 avançavam em ondas sucessivas. Foi nesse contexto que Walter Madal ganhou destaque. Conhecido por sua habilidade em organizar defesas improvisadas, Madal era um comandante pragmático.
Nem sempre comunicava todos os seus movimentos antes de executá-los. Cada hora perdida aguardando a autorização significava mais vidas desperdiçadas. À medida que os meses passavam, uma pergunta silenciosa começou a acompanhar diversos oficiais alemães. Até onde ia o dever de obedecer? Quando uma ordem significava apenas morte sem qualquer benefício estratégico, qual dessas obrigações deveria prevalecer? Já não lutavam para conquistar novos territórios. Lutavam para evitar destruições desnecessárias. Lutavam para proteger os homens que ainda confiavam neles. E essa mudança anunciava algo muito maior. O colapso definitivo da autoridade de um líder que, durante anos, convencera milhões de que sua vontade era infalível. A primavera de 1945 chegou sem o perfume das flores. O ar carregava o cheiro de fumaça, concreto pulverizado e madeira queimada. Em muitas cidades alemãs, as árvores floresciam ao lado de edifícios reduzidos a cascas vazias. Os sinos das igrejas haviam sido substituídos pelo ruído constante da artilharia. Os trilhos das ferrovias terminavam em crateras. As estradas estavam tomadas por colunas intermináveis de refugiados, soldados feridos e crianças que caminhavam sem compreender. A Alemanha já não avançava. Ela recuava diante da própria história. No leste, o Exército Vermelho aproximava-se de Berlim com uma força impossível de deter. No oeste, tropas americanas, britânicas, canadenses e francesas atravessavam o Reno. O Reich combatia em seu próprio território, cercado por inimigos que avançavam. Mesmo diante desse cenário, as ordens da chancelaria continuavam carregadas da mesma linguagem absoluta. Manter a posição, contra-atacar imediatamente, lutar até o último homem. No papel, ainda existia um império. No terreno, restavam fragmentos. Os comandantes recebiam instruções que simplesmente não correspondiam mais à realidade. Divisões existiam apenas no nome. Regimentos reduzidos a poucas centenas de homens. Tanques escondidos por falta de combustível. Aviões que jamais decolavam. Era como observar duas guerras diferentes. Uma acontecia nos mapas. A outra, entre as ruínas. Foi nesse momento que a desobediência silenciosa deixou de ser uma exceção e tornou-se, em muitos setores, uma necessidade prática. Comandantes locais decidiram retirar suas tropas antes que fossem cercadas, sem autorização formal. Outros abriram corredores para permitir a fuga de civis. Alguns destruíram pontes antes do previsto. Em certos casos, deixavam de executar contra-ataques suicidas, alegando que as condições do terreno impossibilitavam a operação. Essas decisões não eram tomadas com entusiasmo, eram tomadas com um peso enorme. Cada oficial sabia que poderia ser acusado de traição ou insubordinação, mas também sabia que obedecer significaria enviar milhares de homens para uma morte certa. A guerra transformara a honra em dilemas quase impossíveis. O que significava ser leal? Era lealdade cumprir uma ordem condenada ao fracasso? Ou era lealdade preservar os soldados que ainda confiavam em seu comandante? Entre os que permaneceram fiéis, muitos conduziram suas tropas até o aniquilamento completo. Cidades foram defendidas muito além de qualquer lógica militar. Guarnições inteiras desapareceram, tentando cumprir determinações que jamais alterariam o resultado da guerra. Outros oficiais, porém, enxergaram sua missão de outra maneira. Eles compreendiam que o conflito estava decidido. A única variável restante era o número de vidas perdidas antes do inevitável. Em vez de buscar vitórias impossíveis, passaram a procurar maneiras de reduzir o sofrimento. Retiravam unidades antes do cerco, priorizando salvar homens em vez de símbolos. Durante anos, a autoridade fora construída sobre a ideia de que a vontade política superava qualquer obstáculo. Mas o campo de batalha seguia outra lógica. A neve não obedecia discursos. O combustível não surgia pela força da determinação. A realidade sempre cobrava seu preço. Até mesmo oficiais que jamais desafiariam o Führer começaram a agir conforme o que viam, e não conforme o que ouviam nas reuniões em Berlim. Era uma ruptura quase invisível. Nenhuma declaração a anunciava, mas ela existia. O poder absoluto perdia sua capacidade mais importante, ser obedecido. Abril de 1945, em Berlim tornou-se o cenário final. O som da artilharia o fazia o chão
tremer. A capital lutava simplesmente para sobreviver mais algumas horas. Dentro do Führerbunker, Hitler ainda emitia ordens para unidades que não existiam. Algumas mensagens jamais chegaram ao destino. Outras foram recebidas em silêncio. Não porque desejassem desafiar seu líder, mas porque já não havia nada que pudesse ser feito. A guerra seguia seu curso inevitável. Hitler morreu em 30 de abril. Em 8 de maio, a Alemanha assinou a rendição incondicional. Os canhões finalmente começaram a silenciar. Décadas depois, a conclusão sobre esse período não é simples. Alguns agiram por pragmatismo, outros para preservar tropas. A história raramente oferece heróis puros. O que a desobediência silenciosa revela é que, mesmo sob disciplina absoluta, a realidade se torna mais forte do que a autoridade. Nenhum líder consegue obrigar homens a negar o que veem diante dos próprios olhos. Foi essa erosão invisível que anunciou o fim do regime. No silêncio que se seguiu, permaneceu uma lição. Nenhuma autoridade permanece intacta quando exige que se abandone a realidade para servir a uma ilusão.